Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o herdeiro da magia, tô chegando pra vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Pra quem não me conhece, sou tarólogo há quase 13 anos, mas tô chegando somente agora. E nós já somos mais de 5.800 pessoas inscritas aqui no meu canal. Então eu te convido, se você gostar das minhas leituras, vem aqui, te inscreve, vem fazer parte da família. Tenho certeza que através desse canal Maria Padilha vai falar com você e ela vai te ajudar aqui a encontrar soluções, abrir teus caminhos. Como eu sempre falo, assim como ela transformou a minha história, eu creio que ela pode transformar a história de qualquer pessoa. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto que eu embaralho o tarô, eu te convido, olha bastante para a chama das velas, traz a tua intenção, as tuas intuições, pede que Maria Padilha fale com você. E a partir desse momento é muito importante, esqueça um pouquinho da família, dos amigos, te concentra aqui junto comigo, vamos criar essa energia para que Maria Padilha traga respostas que não somente façam sentido para a sua vida, mas também que essas respostas elas possam começar a acontecer. Gente, como eu sempre falo, para quem não me conhece, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas estou chegando agora. Convido vocês também a me seguirem pelas redes sociais, vai ser muito importante para me ajudar no meu crescimento por lá. As redes são todas novas, eu criei tem pouco tempo, então são bem poucos seguidores ainda. Eu tenho criado pouco conteúdo nesse momento, porque estou trabalhando bastante, mas quando eu voltar a morar no Brasil eu vou poder criar muito conteúdo. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, que também vai ser o meu estúdio de gravação. Eu vou ensinar muitos rituais para vocês, vai ser muito bacana, que por enquanto eu namoro na Alemanha, eu sou imigrante, então minha vida é bem corrida. Mas convido que me sigam já por lá. E quero muito também lembrar vocês um recado muito importante. Fiquem atentos com golpe, com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecerem ritualísticas, trabalhos espirituais, saibam que não sou eu, não é ninguém que é ligado a mim. Então eu peço para vocês que bloqueiem, chamem a polícia se for preciso. E me avisem também para que eu possa denunciar essas páginas, tudo bem? Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu te peço, Padilha, que a senhora a partir desse momento feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce meu sexto sentido. Eu te peço, Padilha, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza nas mensagens, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante a leitura. E te peço, Padilha, que nenhum espírito obsessor possa chegar perto de mim nem da minha mesa, e que também não chegue perto da pessoa que está assistindo essa leitura, para que ela não seja impedida de receber as mensagens que são guiadas e direcionadas pela senhora. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Lembrando que os vídeos aqui no meu canal eles não têm edição de corte. Eu sento aqui e descubro junto com vocês que mensagem Maria Padilha vai trazer. Tudo bem? Vamos lá então. Como sempre, corte em 2, escolho o montinho da esquerda. E, gente, peço para vocês, início de semana, também não se esqueçam de deixar o hype aqui no meu canal. É muito importante e vai me ajudar bastante. A carta do 2 de copas, perdão, é a que chega para vocês aqui como a primeira carta. Nós temos o 7 de paus. Oito de espadas. Nós temos a rainha de copas. 4 de paus. A carta do 10 de paus. O louco. Dez de ouros. 9 de paus. E nós temos o 2 de ouros, que chega para vocês aqui nessa leitura. Posso falar que é uma leitura muito interessante, uma leitura que vem marcando você para mim aqui de uma forma muito forte, muito emocional. Sabe? Eu vejo que você numa fase emocional muito bacana, eu posso falar isso. Mas e meio que é muitas coisas que você tenha passado aqui na tua vida, me parece que ainda assim você aqui está idealizando. Poderia até falar aqui que você ainda está idealizando um relacionamento, você ainda está aqui idealizando viver algo muito especial na tua vida. Só que de alguma forma é como se você não acreditasse muito que seria capaz, sabe? Eu vejo que muitas decepções, eu vejo que muitas desilusões, tem muitas feridas em aberto aqui nessa leitura, tem muita carga, tem muito peso, tem muito cansaço.
Mas o mais bonito do que eu vejo aqui é que eu vejo que você ainda procura, eu vejo que você ainda não desistiu. E muito legal porque aqui nós temos a leitura de vocês, para vocês ver a conexão com Maria Padilha, como ela é forte aqui nesse canal. Nós temos o 2 de copas, começando aqui o início da leitura de vocês, que fala de uma troca, que fala aqui de uma parceria, que fala de uma união, por que que não? E nós estamos encerrando com o 2 de ouros, que também é uma carta que fala sobre equilíbrio, uma carta aqui que fala sobre dar e receber, sobre estar juntos, eu poderia falar isso aqui, tá? Essa leitura aqui é muito sobre estar juntos. Mas existem algumas feridas aqui que precisam ser curadas. Vamos entender junto aqui essa leitura que a Padilha trouxe aqui para vocês. Gente, lembrando que eu não preparo conteúdo, não preparo um texto para vir para cá, tá? Muitas vezes eu até penso, tento mentalizar algum tipo de tema, algo do tipo, mas a leitura, a história, quem traz é Maria Padilha. Então, boa sorte a todos. Eu vou deixar o restinho do tarô aqui no canto, que não vou usar por enquanto, a não ser que a Padilha peça. E vamos lá então com a primeira carta que vem aqui entre vocês. Eu vejo realmente aqui um desejo de um encontro, tá? Existe aqui na tua vida um desejo de um encontro, um desejo de conexão verdadeira. Posso falar também que de afinidade emocional. É como se você agora entra numa fase onde tem muito mais maturidade, uma fase onde você busca as coisas que sejam para te completar. Não vou dizer nem aqui que seja apenas para crescimento, apenas para adquirir bens, até porque temos aqui algumas cartas que vão falar sobre isso aqui também já na frente, com certeza. Mas eu vejo que muito mais do que você quer é uma troca justa, uma troca natural, eu poderia falar isso aqui. Eu olhando para esse 2 de copas, eu vejo um desejo muito grande dentro de você. Essa carta aqui, junto com o 2 de ouros, que eu já mostrei, mas que nós já vamos chegar lá também, elas vêm me mostrando um desejo muito grande dentro de você, dentro do teu coração. Porém, é inevitável falar que eu também vejo muitas lutas aqui e ainda vejo algumas casquinhas. Sabe assim, quando a ferida, o machucado, ele fica com aquela casquinha em cima e a gente cutuca e ainda sangra? É isso aqui, eu ainda tô vendo você num momento, talvez numa fase, existe aqui algo dentro de você que você precisa curar. Que a Padilha fala que é uma questão de confiança, realmente aqui ligado ao teu emocional. É como se de alguma forma você vivesse... Eu olho para essa carta, é como se você vivesse na defensiva. Eu não tô vendo aqui você lutando, brigando. É isso mesmo, eu não tô vendo aqui você lutando, você brigando. Eu tô vendo você aqui na defensiva. Esse 7 de paus aqui, ele me mostra como se fosse você tentando proteger o teu próprio coração. Como eu falei, existem decepções, tem uma ferida aqui ainda aberta, tem mágoas. Talvez até alguns de vocês aqui dessa leitura não estão nem acreditando tanto assim no amor, porque eu vejo você aqui com os olhos fechados, depois de ter se machucado bastante. E nesse momento, como se de alguma forma, como eu falei, eu não estou vendo aqui você brigando, eu não estou vendo aqui você lutando, eu estou vendo você se defendendo. É como se você estivesse se defendendo de coisas que já aconteceram com você, como se você não quisesse permitir que outras pessoas fizessem novamente o que aconteceu. Provavelmente aqui o teu último relacionamento em especial, ele foi um relacionamento que te machucou bastante. Ele foi um relacionamento que ele te trouxe muita carga, ele tem um peso emocional muito grande aqui nessa leitura, tá? Por mais que você queira olhar para frente para o teu passado, eu vejo muitas pessoas aqui dessa leitura com um peso muito grande ainda do passado sendo carregado. E aí a Padilha fala que a gente precisa curar isso aqui. A gente precisa entrar aqui num trabalho de cura realmente, para que a gente consiga se desprender de muitas coisas, para que o novo chegue aqui na tua vida. Porque eu vejo que nessa leitura uma idealização de um relacionamento. Essa idealização, ela existe. Ela existe, você quer. Eu sinto que você precisa. Que a Padilha fala, você precisa. É como se você quisesse realmente alguém aqui ao teu lado. Talvez seja uma fase muito bacana que você está chegando. Talvez seja uma fase... Talvez seja uma fase onde você está precisando se reconectar com você mesmo, se curar um pouquinho do passado. Talvez seja uma fase onde você precisa sair aqui dessa defensiva realmente, sabe? Eu vejo que você é muito numa defensiva. Vamos pro 8 de espadas.
Esse Oito de Espadas é que eu já queria ir pra frente, sabe? Eu já queria ir muito pra frente dessa leitura, pra tudo que eu tô vendo aqui de maravilhoso aqui nessa segunda linha, tá? A tua segunda linha, ela tá muito mais positiva. Muito mais positiva, mas Padilha fala que é importante a gente falar aqui sobre essas cartas iniciais e a gente dar uma atenção para essas cartas iniciais. Eu entendo que você queira se proteger, eu entendo que existam medos, eu sei que existem bloqueios aqui também nessa leitura. Posso até falar que aqui algumas lembranças que estão te prendendo ainda ao passado ou alguém do passado. Como eu disse, provavelmente alguém aqui que tenha travado o teu lado amoroso. Alguém que tenta realmente passado pela tua vida que travado muitas coisas, trancado muitos caminhos. Realmente que eu vejo você muito amarrado, muito preso. Existem coisas aqui que você não consegue soltar, que você não consegue conversar com outras pessoas e colocar pra fora. Tem muito sentimento guardado, tá? Tem muito sentimento guardado. Teve um vídeo que eu não tenho certeza quando foi, acredito que em janeiro, e que eu vi uma leitura aqui que me veio esse mesmo sentimento. Não sei se de repente você já passou por essa leitura aqui no meu canal, você assistiu essa leitura. E naquele dia eu pedi que você acendesse uma vela e você conversasse bem pertinho dessa vela, falando em voz alta, não precisa gritar, mas em voz alta. É necessário soltar o que está preso dentro de você. E que você diga tudo o que você não consegue dizer. Pode falar que tem uma carga aqui de sentimento preso dentro de você muito grande. Muito grande sentimento. Existe a necessidade nessa fase aqui, nessa primeira linha sua aqui do tarô, de você soltar tudo que está preso aqui dentro. E não precisa ser você soltar falando necessariamente para quem te causou mal, tá? Não é isso. Que a Padilha fala sobre você soltar, você entregar para o universo, você entregar... Deixa eu só aumentar minha música aqui um minutinho. Só um minutinho, gente. Só baixar aqui minha música. Agora foi. Agora ficou bom. Pronto. E aqui a necessidade de você realmente soltar não precisa ser necessariamente você falar para alguém, você falar para alguma pessoa, mas você acender uma vela que você se concentrar, você soltar para fora tudo que você está precisando soltar, porque precisa romper algum vínculo aqui que ainda te trava. Tem muito medo, tá? Tem muito medo de se entregar aqui nessa leitura. E eu consigo entender esse teu medo pelas cartas que eu tô vendo. Porque realmente que você na defensiva e você com medo. Aqui é muito claro aqui nessa leitura. Com essas duas cartas. É muito claro. Mas eu vejo que você consegue. Eu vejo que você tá aqui numa fase onde você tá se cuidando. Eu vejo que você tá trabalhando bastante para romper muitos pensamentos aqui que são limitantes. Muitas crenças limitantes. Eu vejo que você tem trabalhado já isso aqui. E essa rainha de copas, que ela fala muito do emocional, eu vejo aqui que você já está se tratando, eu vejo aqui que você já está se curando. Eu vejo que você realmente tem um coração muito profundo, um amor muito profundo dentro de você. Não são todas as pessoas que sentem esse sentimento como você sente. Engraçado que eu olho pra cá, eu vejo que você é intensa no amor, não somente para relacionamentos, tá? Mas eu vejo que quando você gosta, você realmente gosta. Isso pode ser amigo, isso aqui pode ser família. E talvez você até esteja agora vivendo uma fase, um momento, onde talvez tenha se afastado um pouco das pessoas. Talvez tenha cortado laços e se afastado realmente até mesmo de pessoas do teu sangue. Por conta de muita coisa que tem acontecido aqui na tua história. Mas eu vejo que você tem um coração muito sentimental. A tua capacidade de amar ela é muito profunda. A Rainha de Copas ela traz essa capacidade de amar muito profunda. E aqui, como eu falei ali atrás, de idealização também. Esse 4 de paus que ele me mostra que você é uma pessoa que você... Sabe aquelas pessoas que nascem para um relacionamento estável, um relacionamento... realmente compartilhar a vida com outra pessoa? Eu vejo que você... Pode ser que você, talvez, alguns de vocês aqui dessa leitura até neguem essa parte. E eu consigo entender o que vocês neguem por realmente ter passado tantas decepções aqui. E provavelmente no teu último relacionamento, como eu falei, você ter se entregue tanto pra alguém.
E eu vejo que você saiu daqui muito ferido, eu vejo que essa pessoa ela realmente mexeu muito na tua cabeça e agora te colocou numa defensiva. Eu vejo que você se cura e tudo isso aqui vai ficar para trás. Tudo isso aqui fica no passado. Você já se negou demais por conta de outras pessoas, eu consigo entender isso. Só que você não pode se fechar pro amor, porque você é amor, você é uma pessoa sentimental. Você é uma pessoa de sentimento. A tua capacidade de amar ela é muito intensa, eu vejo aqui nessa leitura. E aqui esse amar, essa idealização, é como se realmente que você idealizasse família. E até mesmo os teus amigos aqui parece que se tornam família também de alguma forma, sabe? Eu vejo que você é uma pessoa com essa energia familiar muito grande. Uma energia de gostar de estar com pessoas, de ajudar pessoas. Uma energia muito, muito gostosa. Eu até diria que algumas, não vai ser para todas essa parte do que eu vou falar aqui agora, mas eu vejo até muitas filhas de Oxum aqui nessa leitura. Porque é realmente uma energia aqui de Oxum que está me trazendo aqui. Então não nega a tua essência, continua acreditando que você pode ser feliz na tua parte amorosa também. Porque eu vejo aqui que você entra numa união de paz. Como você deseja. Eu vejo que você, entendo que você está cansada ou cansado, mas eu vejo que você entra numa união de paz. Eu vejo que você ainda pode ser feliz no amor. Ainda tem portas de amor aqui na tua frente. Só que é preciso coragem. É necessário coragem. É necessário se assumir. Assumir quem você é. Para que você consiga. Existe um cansaço aqui em cima de você. E esse cansaço aqui pra mim ele é totalmente emocional, tá? Eu realmente vejo que as tuas cartas elas começam com o emocional. Tá aqui embaixo do 2 de copas. Então eu vejo que existe um cansaço em você e é um cansaço emocional. Talvez por já ter acreditado demais nas pessoas, talvez por já ter se doado demais para as pessoas. É como se você falasse, eu cansei, quer saber? Eu cansei. Eu acho que é melhor eu nem ter ninguém na minha vida não, acho que é melhor eu continuar sozinho ou sozinha, que talvez eu não vou me decepcionar mais, talvez eu não vá me decepcionar de novo. Mas eu não vejo essa solidão aqui nessa leitura. Eu vejo sim que você pode ser feliz no amor. Eu vejo que você pode sim encontrar alguém que te ame de verdade e que você possa amar de verdade também. Só que como eu falei, tem um peso emocional muito grande aqui. E pra mim esse peso, eles são de histórias antigas, tá? Eles são de histórias antigas. Gente, provavelmente eu já mergulhei aqui nessa leitura e não pedi comentário pra vocês até agora. Quem tá chegando agora, se aprendam, como é que eu falo? Peguem essa... Eu ia falar habitude, né? Como é que se fala? Enfim, é o meu jeito. Eu sempre mergulho na leitura, eu penso que você tá aqui na minha frente. Eu realmente me entrego pras cartas, eu quero entregar um resultado bom pra vocês de leitura, então eu às vezes esqueço que eu tô gravando o vídeo. Então quem chegou até essa parte aqui da leitura vai ser muito importante que vocês me tragam um comentário pra mim. Eu vou pedir que vocês comentem, ainda vou viver um grande amor. Vai ser essa frase aqui de hoje. Mas se vocês quiserem comentar alguma outra coisa, ou contar um pouquinho da história de vocês também, vai ser muito bem-vindo. Até para que a gente compartilhe com outras pessoas e a gente afirme as histórias que Maria Padilha está trazendo aqui. Mas vamos lá, vamos continuar então. Padilha fala que é muito necessário você realmente vencer esses medos, esses pesos aqui que existem entre você. Você precisa sair da defensiva. Você precisa sair da defensiva. Alguém te fez algo? Eu entendo, eu valido que todos os teus sentimentos, mas claramente aqui não é culpa sua, aqui nessa leitura, claramente não foi culpa sua, não foi porque você errou, não foi porque você tenha feito uma traição, não foi porque você tenha machucado essa pessoa, muito pelo contrário, eu vejo que quem está machucado nessa história é você. Eu vejo aqui que muitas vezes você tenta assim, se levantar, mas você cai, você tenta se levantar, mas você cai. Você tenta que, talvez agora eu vou conhecer alguém, agora eu vou pra frente, dessa vez vai acontecer. E daqui a pouco você desanda de novo, daqui a pouco você desanima de novo. Eu vejo realmente que uma energia que ela oscila aqui nessa leitura, tá? Entre altos e baixos, entre eu quero e não quero mais, eu quero e não quero mais. E a Padilha pede aqui que você estabilize. A Padilha fala aqui que você estabilize. Ela trouxe aqui muito na minha cabeça, como se fosse aqui, ó. Você deseja
um relacionamento, você deseja ter alguém. Depois você entra na defensiva de novo. Depois você entra na defensiva. Depois você vem aqui, você idealiza de novo um relacionamento. Daí você quer novamente. Aí depois você cansa e desiste novamente. Tá? Então eu vejo que você realmente com uma energia aqui de oscilação muito grande. Gente, lembrando que eu não interpreto as cartas somente pelas palavras-chave delas não, tá? Eu gosto de ir a fundo aqui em tudo que eu tô vendo aqui na mesa. Eu vou trazendo pra vocês para que a leitura fique cada vez mais clara. Mas já fala que tem chance aqui de felicidade e de amor. Provavelmente, essa aqui é uma leitura para pessoa mais velha, tá? É uma leitura com certeza para pessoas mais velhas. Porque eu vejo aqui que tem muita descrença de um amor. E normalmente as pessoas mais jovens, elas não estão tão desiludidas assim com a fase amorosa dela, né? Então pode ser que aqui tenha até pessoas com mais de 50 anos, tá? Aqui nessa mesa aqui, que a Padilha tá falando. Mas se você for mais jovem, você tenha vivido algum relacionamento que foi muito pesado pra você, comente aqui embaixo também. Deixa aqui teu comentário. Por falar nisso, gente, eu quero tentar entender qual que é a média da idade do meu público aqui que tá me assistindo, ou se esse vídeo que chegou pra você, qual que é a idade da média das pessoas que estão aqui me assistindo. Comenta aqui se eu tô acertando aqui a idade de vocês mais ou menos, ou se em alguma outra leitura já saiu uma idade correta pra vocês. Bom, vamos lá então. Carta do louco. Ela pede coragem. Eu olho aqui pra carta do louco e realmente eu vejo coragem. A necessidade de viver coisas novas, a necessidade de realmente de um novo começo. De alguma forma eu vejo até surpresas aqui olhando pra esse louco, tá? Eu vejo surpresa, eu vejo muito mais leveza. Essa carta aqui do louco, ela me trouxe um sentimento muito bom. E realmente é liberdade. Lembra que eu falei ali atrás na leitura que talvez você não acredita no amor, não acredita mais no amor, ou que você tá na defensiva, tá bem aqui embaixo aqui do louco, tá bem em cima do louco, perdão. Você aqui na defensiva. Agora eu olho pra cá e eu vejo muito mais leveza. Aqui nessa tua segunda linha, eu já consigo sentir alguns sentimentos diferentes. Eu vejo que você com vontade de se aventurar. Eu vejo você realmente saindo dessa defensiva. Eu acho que depois dessa leitura aqui você consegue entender algumas coisas, você consegue absorver algumas coisas. Eu acho que você sai da defensiva. Você entende que quem te machucou no passado já ficou no passado. Não faz mais parte da tua vida, que não faz mais parte do teu presente, tá? O que eu vejo você vivendo é algo novo. Até porque esse louco aqui, ele traz algo novo. É um capítulo totalmente novo aqui na tua vida. Eu vejo muito mais liberdade, tá? Apesar de ser um relacionamento, apesar da Padilha estar te falando aqui que exista uma pessoa nova que chega na tua vida, um novo amor, alguém aqui pra te completar, eu poderia falar isso, eu também vejo muita liberdade. É muito importante que você saiba onde que você está procurando essa pessoa. É muito importante. Que às vezes também não adianta a gente procurar em lugares errados e achar que a pessoa vai ser certa, né? Infelizmente, gente, as pessoas elas frequentam os lugares que combinam com o que elas são, com o que elas gostam, tá? Então você tem que ver onde que você tá buscando aí alguém pra tua vida. Eu não diria que aqui seja um relacionamento de aplicativo, tá? Isso aqui eu não vejo. Eu vejo aqui encontro pessoal, eu vejo realmente algo que mais inesperado. Algo muito inesperado. Esse louco que ele traz um capítulo novo e inesperado pra tua vida, é isso que eu tô vendo. E com muito mais leveza. E eu sinto como um encontro mesmo, porque eu olho pra cá e eu vejo como se você estivesse ou caminhando em algum lugar, ou em algum ambiente que de alguma forma que te dá liberdade, que te traz liberdade. E aí eu vejo que encontro tem mais pessoas também, sabe? Por isso que eu falei que eu não vejo aplicativo. Esse 10 de ouros, né? Eu vejo que pode ser algo muito duradouro. Quando as cartas de ouros, principalmente o 10 de ouros, ele aparece, ele mostra de conquistas onde pode ser muito duradouras na nossa vida. E aqui eu vejo que pode entrar alguém nos teus caminhos aqui que realmente seja alguém que vai durar muito tempo, tá? E essa pessoa, ela vai te ajudar psicologicamente também. Provavelmente essa pessoa que ela vai te ajudar a vencer esses medos. Vocês vão ter muitas conversas saudáveis. Eu não sei exatamente em que fase da vida que vocês estão, mas eu vejo que conversas muito saudáveis.
Eu vejo alguém que te ajuda a te libertar. Eu vejo muita liberdade. Muita liberdade. Por mais que seja um relacionamento. Talvez até por isso que eu também tenha sentido que a energia de que não é para pessoas tão novas essa leitura aqui. Porque normalmente pessoas muito jovens, elas ainda não aprenderam que o amor ele pode ser livre também. E não é algo ruim, sabe? Faz parte do ciclo da vida. Quando nós somos jovens, nós não temos conhecimento, entendimento sobre muitas coisas. Nós não sabemos exatamente o que é o amor, então a gente vai lá por caminhos, às vezes até errados, sabe? Às vezes até pecando no ciúme demais. Mas quando nós somos mais velhos, a gente consegue amar com liberdade também, sabe? Porque nem sempre um amor entre pessoas mais velhas, ele é somente por sexo, ele é somente por tesão, por algo carnal. Muitas vezes é também pela companhia, é também pela liberdade de estar junto com alguém e fazer coisas legais. E que aqui, inclusive, eu vejo muitas coisas legais, sabe? Eu vejo vocês até mesmo confraternizando aqui. Tem mais pessoas participando. Tem mais ambientes. Provavelmente essa pessoa que ela te tira bastante da tua zona de conforto, tá? E eu espero que você esteja aberto ou aberta para aceitar esse novo amor que chega aqui na tua vida. E que você creia, independente da tua idade, como eu falei, comenta aqui embaixo a idade de vocês para que eu saiba, mas independente da tua idade, eu vejo aqui muita liberdade e vejo sim você se jogando, eu vejo você tendo coragem. É uma fase muito bacana. É uma fase muito bacana. E eu entendo toda essa cautela, tá? Eu sei que aqui realmente tem uma história bem longa de vida aqui nessa leitura, realmente. Afirmo isso mais uma vez, esse 9 de paus aqui, ele é mais uma vez isso aqui. Porque quando o 9 de paus ele aparece, muitas vezes a gente fala, né, que é o final da batalha, né? Porque ele já lutou muito, ele já guerreou muito, ele já trabalhou muito. Então, mas ele acabou de trazer aqui na minha cabeça a palavra perseverança. É como se você não devesse desistir, sabe? Você precisa que talvez curar o teu emocional. Talvez não, você precisa curar o teu emocional. É claro aqui. Tem o 7 de paus, tem o 8 de espadas, tem o 10 de paus. Então realmente que você precisa carregar, se curar dessas mágoas aí, você precisa se curar do peso do teu passado, tá? Faz uma ritualística para que você consiga realmente encerrar esse ciclo de uma vez por todas. É como eu falei, você não precisa falar na cara da pessoa. Acende uma vela, conversa com essa vela, encerra esse ciclo, sabe? Desabafa, conta tudo que você tiver que contar, fala tudo que você quiser que falar. Gente, uma vela normalmente, às vezes ela dura até de 5 a 7 horas acesa. Então pode ter certeza que você vai conseguir falar tudo o que precisa. Tudo, tudo. Escreve teu nome naquela vela, coloca tua data de nascimento. Escreve de baixo pra cima, tá? De baixo da vela até chegar no pavio. Escreve teu nome, tua data de nascimento. Acende a vela, faz ali toda a tua ritualística. Ou se você quiser um outro ritual que eu gosto muito de fazer, já ensinei aqui no canal. E até já recebi feedback de pessoas que já me falaram que fizeram. Você pode escrever como uma carta realmente. Escreve tudo como se você estivesse falando para essa pessoa. Acende uma vela também, um copinho d'água enquanto você está escrevendo. Tira um momento para você, sabe? Para você encerrar esse ciclo aqui de dores. E para você abrir realmente, sabe? Pro novo que tá chegando aqui na tua vida. Escreve essa carta, solta tudo pra fora que você tem que soltar e depois você queima. Queima pra você encerrar esse ciclo de uma vez, sabe? Pro fogo ele trazer a transformação. E aqui a Padia pede que você não desista. Apesar do teu passado, apesar das histórias aqui, que claro que nessa leitura que eu não trouxe histórias do teu passado, não é aqui que eu vim detalhando relacionamentos do passado, porque eu acho que não é o caso dessa leitura. Essa leitura que ela é muito mais para te trazer a esperança realmente e para que tu creia que existe aqui um novo para ti ainda. Posso até falar que é um movimento do destino, tá? Eu olhei para cá, eu vi muito aqui o símbolo do infinito. Realmente você nasceu para amar, realmente você nasceu para ser amada também. Você também nasceu para ser amada. Tem muita mudança acontecendo aqui na tua vida nesse momento. Talvez aqui nos últimos 2, 3 anos já tenha bastante movimento acontecendo aqui na tua vida. E muitos desses movimentos aqui, eles são realmente de destino, tá? São destino. E eu não tô vendo movimentos rápidos, tá? Eu não tô vendo aqui mudanças rápidas. Tô vendo muitas mudanças e por mais que algumas estão indo, posso falar que no tempo que tem que ser. Sem grandes velocidades. Não é fase de você cobrar velocidade nesse momento aqui. O momento é de você se curar, você sair da defensiva, você aceitar
que a espiritualidade está te ouvindo, que você não está sozinha ou sozinho. Como eu falei, pode continuar assistindo outros tarólogos, deve, faça como você achar que é melhor. Mas não fica assistindo 10, 15 canais, porque vai confundir a tua mente. Infelizmente, gente, alguns tarólogos não trabalham com verdade na internet, então pode acabar confundindo a mente de vocês, pode trazer muita descrença em vocês, pode abalar demais a fé. Então, assim, escolham alguns que vocês gostem, para que vocês saibam, porque a espiritualidade realmente está falando com você. Ela realmente está falando contigo, mas você precisa aqui, ó, filtrar o que você ouve. Porque não vai ter milagre, não vai ter coisa rápida aqui na tua vida. As coisas estão acontecendo no ritmo que tem que ser. Nessa fase é você se curando do teu passado, os movimentos é que eles estão vindo, eles estão acontecendo. Tá equilibrando aqui, ó, o teu passado ele nunca vai ser apagado, tá? Tá aqui, ó, a tua história ela existe. A tua história ela existe, ela é a tua experiência de vida, ela é tudo que tu aprendeu, é tudo que tu sabe, e são coisas maravilhosas. Mas você precisa sair da defensiva. Talvez alguém que já tenha até tentado chegar em você, alguém que já tenha até tentado uma aproximação, algo, sabe assim, para tentar te conhecer, ou talvez alguns de vocês aqui estejam conhecendo alguém. Aí não sei se você é mais velho ou mais velha, e essa pessoa pode ser um pouco mais nova, e aí te causa de alguma forma algum tipo de insegurança. Pede que você também confie, sabe? Confie. Seja o que você é, seja muito clara, seja muito transparente aqui nas suas falas, nos teus sentimentos. Não esconda o que você sente para essa pessoa. Sabe? Senta, conversa. Seja você, seja verdadeiro, verdadeira. Só não deixa que o teu passado ele continue de alguma forma te atormentando ou te assombrando. Eu entendo que fica difícil mesmo confiar em alguém depois de tanta coisa. Mas eu vejo o que você quer, como eu falei ali atrás. Começa com dois de copas e encerra com 2 de ouros. Vai ter muito equilíbrio aqui, vai ter muita troca. Existe aqui um relacionamento ainda pra você, sabe? E até mesmo histórias que se posso falar que são do destino. Gente, quantos casais se conhecem depois de mais velhos, hein? E ficam juntos e são felizes. Eu tenho uma história de uma cliente que eu atendo ela, e que ela foi casada há muitos anos, separou, muita decepção, muita briga, muito tudo. Depois de um determinado momento ela acabou reencontrando, no caso dela foi reencontrando alguém do passado, e ela acabou ficando com essa pessoa. Essa pessoa já era mas uns 7 anos mais nova do que ela. E eles foram muito felizes, estão muito felizes. Então, entendo que às vezes o nosso passado ele pode trazer algumas travas aqui pra nossa vida. Mas aqui a Padilha fala que ainda tem muita coisa bacana pra você viver. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Que assim seja, que assim será. Gente, não esqueçam aí dos comentários, se a leitura tá fazendo sentido pra vocês, comentem aqui embaixo. Eu adoro quando vocês fazem comentários dizendo que a leitura tá batendo, que parece leitura particular, que parece que eu leio a mente de vocês. Eu acho tão engraçado, nossa, adoro ler, adoro. Não tô conseguindo responder todos os comentários nesse momento, mas, gente, é maravilhoso ler. Eu leio todos, tá? Todos. Tento pelo menos deixar um coraçãozinho pra vocês. Bom, então, cortamos em 2 e vamos ver o que a Padilha traz pra você, ou novidades, ou a confirmação dessa leitura para que você creia. Mudanças, como eu falei. É exatamente isso, mudanças. E eu não tô vendo mudanças rápidas, tá? Eu vejo que realmente que você tá passando por um processo onde as coisas estão acontecendo aos pouquinhos. As coisas estão acontecendo aqui aos pouquinhos. Gente, que engraçado, eu olhei pra essa carta pela primeira vez. Eu tenho esse baralho aqui já há uns 4 anos, eu acho. Eu olhei pra cá e eu vi os filhotinhos ali embaixo. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Tem filhotinhos ali embaixo. Realmente que vocês vão construir algo muito bacana. Algo muito bacana, realmente. Eu vejo uma troca. Eu olhei pra cá e eu pensei, tipo assim, esses filhotinhos, se eles são mais velhos aqui nessa leitura, porque filhos, né? Mas não é sobre necessariamente filhos. É que a Padilha me trouxe que vocês vão ser uma parceria muito grande. Vai ter muito aqui equilíbrio entre vocês. Vai ter muita troca aqui entre vocês, tá?
Essa leitura, ela começa para vocês aqui, ó, com troca, para que vocês creiam agora no que eu vou falar para vocês, tá? A leitura que ela começa com trocas, ela vem para equilíbrio, e aí ela fala aqui com a carta do baralho cigano agora, que pela primeira vez eu vi esses filhotinhos aqui embaixo, depois de 3, 4 anos que eu tenho esse baralho, e eu vi que enquanto um tá saindo, o outro fica cuidando, tá? Enquanto um vai fazer, o outro fica cuidando. Vai existir muita troca aqui entre vocês, troca de proteção, troca de carinho, troca de cuidado. Achei muito bonita essa mensagem que a Padilha trouxe agora aqui com essa carta. Com essa leitura de um modo geral, tá? Eu acho que essa leitura, ela tá muito linda. Tá muito linda realmente. Vai ter uma troca muito bonita aqui entre vocês, vai ter muito equilíbrio em quem chega na tua vida. Alguém que chega realmente para somar. É como se fosse, só para vocês entenderem uma analogia, tá? Enquanto um sai para trabalhar, o outro fica aqui cuidando do ninho, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Uma ajuda, estão se ajudando, sabe? Estão realmente se ajudando. E aí com certeza você vai entender quando essa pessoa chegar na tua vida, essa ajuda aqui entre vocês. Nossa, muito lindo. Vou até anotar aqui no meu caderno eu tenho minhas anotações também, porque sempre que vem algo novo eu gosto de aprender. É realmente aqui amor, é realmente amor. Um amor novo chegando aqui na tua vida, um amor muito com troca, muito com entrega, muito com verdade. E o legal é que aqui eu vejo uma energia de pessoas mais velhas. Pode ser que você seja mais novo também, como eu falei. Mas aí, com certeza, se você é mais novo, que você tem uma bagagem de vida muito pesada, muito forte, uma história muito forte, com muita maturidade já, com muita história para contar, poderia falar assim. Inclusive, eu poderia dizer que se você é mais jovem, essa tua história aqui já dava um livro, já dava um belo livro. Porque tem muita história, mas é capaz de ir trazendo que realmente essa pessoa chega aqui no teu amoroso, na tua parte amorosa, na tua vida amorosa, bênção espiritual, as estrelas. E essa pessoa, ela vai te ajudar com muitas... Eu vejo muita ajuda. Quando eu falei ali embaixo, agora até a Padilha trouxe aqui novamente, que eu vi que essa pessoa aqui tá mesmo te ajudando, até mesmo te dando conselhos. Lembra dessa parte da leitura? Essa pessoa talvez até mesmo te ajudando que você sair do emaranhado de pensamentos aí, de dúvidas, de confusão. Mas eu te peço que você já comece a fazer esse esforço. A carta da estrela, ela mostra a tua espiritualidade. A tua espiritualidade, ela realmente está falando contigo. E nos últimos meses, pelo jeito, tem falado muito mais contigo, tem se conectado muito mais. Tem tentado chegar com mensagens cada vez mais fortes, cada vez com mensagens mais poderosas para você. Mas é preciso que você creia e que você faça os movimentos. Talvez você precise começar a agir um pouco mais como a carta do louco, tá? Um pouco mais de coragem, liberdade pela vida, um pouco mais de leveza. Traga um pouco mais de leveza. Gente, desculpa que as leituras ficam muito longas. Eu não sei se vocês gostam de vídeos tão longos, mas eu preciso falar tudo que a Padilha tá trazendo, tá? Com calma, com paciência. Ei, tá chegando. Tá chegando, gente. Realmente, que o cavaleiro da carta do baralho cigano, ele traz velocidade, ele traz movimento. É realmente movimento que chegando na tua vida, tá? Movimento de amor novo, movimento... E a chave. Gente, que leitura linda e poderosa. Nenhuma carta negativa. Nenhuma carta negativa. Claro que eu entendo que as cartas negativas do teu passado, obviamente, né? Mas se eu digo relacionado ao teu futuro, nenhuma carta negativa. Relacionado ao que tá pra vir aqui pra você, nenhuma carta negativa. Só que é necessário que você realmente saia da defensiva. Tem muita coisa aqui pra se abrir no teu caminho, no teu campo amoroso. Que é o teu lado amoroso que ele se abre. O teu lado amoroso, ele realmente as coisas vão acontecer. Deixa eu botar aqui essas duas cartas aqui. Aqui, ó, quero botar essas duas. Que é no teu lado amoroso, muito movimento aqui vindo acontecer. Tá? Movimentos que eles começam já, pra já. Não é pra depois, não. Só que você precisa aqui de um pouco de coragem e leveza na tua vida. Se cura do passado, faz o ritual da vela ou o ritual da carta que eu te ensinei aqui nesse vídeo. Que eu quero ver você livre, eu quero ver você realmente vivendo essa história aqui, encontrando alguém que venha ao teu lado pra somar. Talvez, como eu falei, você pode pensar que talvez tá muito mais velho ou mais velha e não tá encontrando amor ou não vai encontrar ou já passou da hora. Aí é só se você quiser, obviamente, né? Padilha traz a mensagem, mas temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher. Mas aqui eu vejo que pode sim chegar alguém na tua vida. Só cuida onde tu procura, tá? Lembra do que eu te falei ali atrás. As pessoas, elas costumam frequentar lugares que falam sobre o que elas são, tá? Falam sobre o que elas são. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava aqui na leitura até esse momento. Gente, muitos comentários. Como vocês sabem, eu moro na Alemanha, então preciso que muitos comentários de países que falam português.
Quero agradecer a todos que estão comentando muito. Essa semana vocês comentaram a cidade de vocês, eu adorei ver. Pessoal de Portugal em peso, muita gente de Portugal, eu adoro ver vocês isso aqui. Vários cartomantes e tarólogos também comentando que são tarólogos e cartomantes que estão me acompanhando. Para mim é uma honra ter vocês aqui no meu vídeo. Seja para modo de estudo, seja para modo de leitura realmente, de saber o que a espiritualidade está querendo falar com vocês. Quero muito agradecer. Todos que estão se inscrevendo também. Gente, lembrando da nossa meta, vamos bater forte nessa meta aí pra gente conseguir. Compartilhem bastante meu vídeo. E quero convidar vocês, quem tem condição financeira de ajudar o canal, tem o botão de membros aqui embaixo. Vem se tornar membro, vem apoiar meu conteúdo. Eu tô investindo bastante com velas, com flores, com microfone, com tripé. Quero trocar minha câmera, eu preciso muito de uma câmera para realmente gravar, então conto com a ajuda de vocês, me ajudem aí. E se tornem membros do canal, tem 2 valores bem acessíveis. Ou então vocês podem fazer doação através do Pix, que tá aqui embaixo, herdeirodamagia@gmail.com. E se mora no exterior, quer fazer doação, tem um Valeu Demais, ou podem entrar em contato comigo através do e-mail, que lá no e-mail eu mando para vocês o IBAN da conta, enfim. Vocês podem ajudar o canal também financeiramente, que vai me ajudar muito, até mesmo para que eu volte a morar no Brasil. Como forma de gratidão às pessoas que estão ajudando meu canal financeiramente, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. Esse caderno, todos os dias eu faço minhas rezas, minhas orações, e eu peço que a Padilha abençoe todos que estão aqui. Peço que ela dê 7 vezes mais aquilo que estão doando pro meu canal, as bênçãos que estão doando. E tenho 2 novidades para falar para vocês. A primeira é que as 7 pessoas do mês que mais comentarem no meu canal, eu olho depois ali no gráfico do estúdio, do YouTube, e essas 7 pessoas também vão vir aqui pro caderno da Maria Padilha, todo mês. E eu estou estudando a possibilidade de fazer um sorteio para vocês, talvez no próximo mês, entre as pessoas que doam no Pix e que se inscrevem como membro do canal, tá? Então, só lembrando vocês também que quem quiser participar do sorteio, eu vou ver certinho data, mas é quase já 90% que eu vou fazer esse sorteio para vocês. Tá bom, gente? Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, dei todos os recados que eu tinha que dar. Espero que tenham gostado dessa leitura e lembrando então que a gente se vê amanhã às 18 horas e mais um vídeo aqui no meu canal. Deixa um beijo no coração de todos e a gente se vê então amanhã. Tchau, tchau.